Outra principal via de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, a BR-277, também tem uma pista interditada no quilômetro 60, sentido litoral do estado. O bloqueio está na altura da Praça de Pedágio, em São José dos Pinhais. A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem o trecho. Vamos saber os impactos dessas interrupções nas operações dos portos do Paraná, com o diretor-presidente dos Portos Paraná, o Luiz Fernando Garcia. Aliás, está aqui com a gente, né? Luiz, primeiro, obrigado em atender o nosso convite, a sua participação é muito importante. Já se passaram cerca de 48 horas desse deslizamento. O que dá para dizer em relação aos impactos aí nos portos do Paraná? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida, esse espaço é importante para que a gente possa esclarecer alguns pontos e algumas dúvidas sobre a operação dos portos paranaenses, né? Nós tivemos a nossa principal via de acesso aos portos, a BR-277, ela foi interrompida ontem de forma total, ela ficou algum tempo, algumas horas fechada, pela segurança, em prol da segurança daqueles que se utilizam, e obviamente nós tivemos algum impacto nos caminhões que chegam, né? Estamos falando aí em torno de 1.000 caminhões nesse período que estavam programados para chegar, mas também, por sua vez, nós conseguimos operar com os estoques que existiam nos portos, dentro já dos terminais, e quando há chuva, também nós paralisamos nossa operação. Então, com o tempo chuvoso, essas operações, esses estoques também não conseguiram ser operados de forma, em sua totalidade. Então, hoje, nós não temos grandes impactos. Claro, alguma operação ou outra que tem condição de operar com o tempo chuvoso, exemplo, container, as cargas líquidas, elas sim tiveram uma diminuição e uma necessidade de reajuste para que se abastecesse suas cadeias. Mas, na sua maioria, os portos paranaenses ainda não tiveram grandes prejuízos por essa paralisação, uma vez que a via, agora, no final da tarde, ela foi liberada parcial para que os caminhões pudessem subir a serra ou descer. Mas, especificamente em relação à chegada do fluxo de caminhões, houve um impacto aí significativo do número que era esperado e do número que de fato chegou, não, Luiz? Não, sem dúvida, com os caminhões, porque nós temos uma programação, um planejamento muito afinado para que evite-se aquela correria, uma chegada desorganizada. Então, os caminhões eles chegam com alguma antecedência para que a gente consiga atender com uma boa logística, né? Mas com esse acúmulo natural, houve um impacto, essa não chegada faz com que nós tenhamos que apurar um pouco a nossa logística, mas em termos operacionais, da carga sendo abastecida no navio ou sendo tirada no navio, não tivemos. Tivemos algum impacto, mas não grandes. E sim nessa chegada mais organizada que nós priorizamos sempre, mas agora com essa liberação, ainda que parcial, faz com que a gente retome um pouco a nossa organização. Para encerrar então, que orientação você passa para os caminhoneiros que estão te ouvindo aí em todas as partes do país, que tem como destino os portos de Paranaguá e Antonina? Isso, como a Polícia Rodoviária Federal colocou agora, essa observação dos nossos canais de comunicação. Então, os nossos canais de comunicações estão sempre atualizando as informações sobre isso. Nós temos também o nosso aplicativo, então, grande parte dos motoristas, principalmente aqueles que operam granel, soja, milho, eles para chegarem no porto, eles precisam ter nosso aplicativo. Então, através desses canais, nós também movimentamos um grande número de mensagens e informações para que eles tenham ciência da condição de chegada ou não no porto de forma adequada, e havendo uma paralisação eventual, nós imediatamente os comunicamos pedindo para que se encoste os caminhões nos postos ao longo das rodovias, porque a chegada está prejudicada. Perfeito. Esse é o nosso aconselhamento. Perfeito. Luiz Fernando Garcia, presidente do Portos Paraná. Obrigado pela sua participação aqui, Luiz. Uma boa noite. Boa noite, Pedro. Valeu.